João capítulo 20, versículo 24. Olha que texto interessante. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos vieram a Tomé e disseram a Tomé: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali eu não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passado 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio e pôs-se no meio deles, e disse: que a paz esteja com você. E logo disse a Tomé: põe o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e põe no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé respondeu: Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: você creu porque me viu? Bem-aventurado são os que não viram e creram. Amém? Queridos, de manhã nós falamos um pouco sobre esta palavra e agora novamente eu quero compartilhar com vocês o que nós entendemos desse texto e o que Deus falou no nosso coração acerca desse texto. Esse texto foi o motivo do compartilhamento de semana passada nas células. Eu acho que é a primeira vez que primeiro vem um compartilhamento e depois a pregação. Primeiro vem a pregação e da pregação faça o compartilhamento. Mas quando eu vi esse texto, eu confesso que foi difícil para mim achar apenas 3 tópicos e simplificar. Haja visto que é um texto muito bonito, que fala profundamente ao nosso coração. E uma coisa muito interessante da Bíblia é que não é a quantidade, mas é a qualidade de como você lê ela. É como você vê ela, é como você admira ela. Esses dias a minha esposa foi para o UPA e eu tive que acompanhá-la. E então eu levei a minha Bíblia para acompanhar ela, enquanto ela ia sendo atendida. Eu fui lendo ali e eu estou lendo Números. Irmão, eu falei com ela, olha, Êxodo, Deuteronômio, Números, dá uma boa série da Netflix, porque parece ação atrás de ação. Rapaz, quando você está lendo ali tranquilo, quando você menos espera, vem um clímax ali, uma surpresa, algo que Deus fez, uma provisão. De repente é uma coluna gigante de fogo, de repente é uma nuvem que refresca o povo, de repente o povo se rebeldia e Deus vai lá e conserta, de repente o povo está comendo pão que é carne, Deus manda que as codornizes venham com o vento do mar e tragam elas, e a Bíblia diz que elas sobrevoavam a altura de 1 metro do chão, então o povo se alimentava de carne, e você começa a assistir, você começa a ler aquilo e fala, olha, que extraordinário, que Deus poderoso. Então não é a quantidade, você pode ler 10 capítulos por dia e pode não filtrar nada, e você pode ler um versículo e aquele versículo jorrar dentro de você, palavra e palavra, sim ou não? Então eu vi esse texto e eu me surpreendi com esse texto e eu achei extraordinário. Sabe, de manhã eu compartilhei que a Bíblia ela não faz questão nenhuma de esconder a fraqueza daqueles que estão contidos nesse livro. Só há um homem nesta terra que foi santo, perfeito, justo e fiel e continua sendo. E o seu nome chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Depois dele não há outro perfeito. Grandes homens passaram por ela. Grandes homens passaram por essa história maravilhosa. Mas todos eles tinham falhas. Todos eles tinham problemáticas. Todos eles tinham desafios consigo. E sabe o que eu acho interessante, eu acho bacana? É que quando a Bíblia expõe esses desafios, a Bíblia não quer envergonhá-los de maneira nenhuma, porque eles são grandes homens de Deus. Mas a Bíblia e Deus quer sinalizar para nós, olha, eu posso me aperfeiçoar na fraqueza de vocês.
No seminário de teologia nós aprendemos que a Bíblia ela é o único meio que Deus escolheu de se manifestar a nós. A Bíblia é o único meio de revelação de Deus para nós, do seu Filho também. Então, cada vez que nós lemos, nós vemos a revelação de Deus na palavra do Senhor. E eu quero compartilhar com vocês a história desse grande homem que foi Tomé. E eu quero fazer uma pergunta, e os de manhã não podem responder, amém, time da manhã. Que é, quando eu falo de Tomé, o que vem à cabeça de vocês? Quando eu falo do personagem Tomé, o que vem à cabeça de vocês? Eu queria que alguém aí se atrevesse a responder. Quando eu falo de Tomé, o que vem? Oi, me ajuda aí. Pô, café, quem mais? Alguém soprou no ouvido dela aí. Quem mais? Vamos lá, me ajuda aí, gente. Aproveitar que nós estamos em pouquinho aqui. Incrédulo. Você vê que interessante como alguns personagens eles são marcados por um ápice da sua história. Por exemplo, quando nós falamos de Moisés, o mar aberto. Quando nós falamos de Davi, o pequeno pastor de ovelhas que derrubou o... Quando nós falamos de Pedro, o homem que estava com Jesus no Jardim das Oliveiras, e quando Jesus estava sendo preso, Pedro na orelha do soldado. O soldado falou, rapaz, que violência toda é essa? Aqui tudo... Jesus juntou a orelha do homem e colocou no lugar de novo. Eu imagino quem ficou mais assustado, se Pedro ou se o homem. Está aqui de novo. Quando nós falamos de alguns personagens, eles ficam marcados. E Tomé, quando nós ouvimos a história, nós tendemos a imaginar um Tomé incrédulo. E hoje eu quero te apresentar uma outra faceta acerca de Tomé. Olha que interessante, acompanhe no texto comigo, por gentileza. Fique com a sua Bíblia aberta em João capítulo 20. Versículo 1, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando ele veio. Primeiro versículo que nós lemos, versículo 24. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Tomé não era qualquer pessoa. Tomé era um dos 12. Tomé era um dos 12 amigos. Tomé era um dos 12 que estava mais pertinho de Jesus. Sabe, queridos, as pessoas que seguiam Jesus naquela época, eles eram separados por 5 aspectos e 5 tipos de pessoas. A multidão, os 12, ou melhor, a multidão, os discípulos, os apóstolos, os 12 apóstolos, os 3 amigos e João, o discípulo a quem ele amava, o mais íntimo. Então a escala vai descendo e vai funilando. Tomé participava da mesa de Jesus. Talvez a multidão não participasse, os outros discípulos não participassem tanto ativamente quanto Tomé. E a Bíblia aqui em João capítulo 20, versículo 24, faz questão de enfatizar que Tomé era um dos 12 que estava. Tomé era um dos íntimos. Tomé viu Jesus realizar grandes e extraordinárias coisas. Imagina o que Tomé não deve ter visto. Tomé deve ter visto milagres, maravilhas e prodígios. Tomé deve ter visto a mão do Senhor se mover de uma maneira extraordinária. Vocês lembram de quando Jesus multiplicou os pães e os peixes? Você consegue imaginar essa cena comigo? Chegar uma sacola com 5 pães e 2 peixes. E de repente Jesus pega aquele pão, levanta para cima, agradece e ele começa a repartir infinitamente aqueles 5 pães. E a Bíblia diz que enche e todo mundo come e sobra 12 grandes cestos. Tomé estava lá. Quando Lázaro morreu e ressuscitou, coloca aquele violãozinho assim de fundo para nós aí, dá lugar aí na terra, glória a Deus. Tomé viu Lázaro ressuscitar quando cheirava mal depois de 4 dias. Irmão, eu fico imaginando essa cena. Se eu for num velório
eu estou com o meu coração preparado para ir fazer um culto fúnebre. Não que eu não tenha fé, pelo amor de Deus, não interprete. Mas se eu estou ali preparado para fazer um culto fúnebre e a pessoa que está ali levanta, aí é só trocar de lugar. Porque daí o pastorzão vai descansar no Senhor. Eu tenho um infarto, irmão. Depois de 4 dias, as irmãs de Lázaro diziam, ele cheira mal. Os discípulos, eu creio que foram para fazer o culto fúnebre, Vanusa. E chegaram lá, o homem saiu enrolado na faixa. Lázaro! Ai, meu Deus, ele levantou. Glória a Deus, mas não vem aqui perto. Fica aí. Estava lá, Tomé. Só que agora, esse contexto desse texto que nós lemos, uns versículos antes, os discípulos se reuniram numa casa. E quando eles estavam na casa, a Bíblia diz que o motivo que eles se reuniram, porque eles estavam com medo dos judeus, porque os judeus tinham acabado de crucificar a Jesus Cristo de Nazaré. Então eles estavam trancados dentro da casa, e Tomé não estava. Enquanto eles estavam, a Bíblia diz que Jesus apareceu no meio deles. E Jesus fez algumas coisas ali. Primeiro, Jesus abençoou eles. Jesus liberou a paz dele para os discípulos. Segundo, Jesus disse para eles, sejam cheios do Espírito Santo. E terceiro, na medida que vocês perdoarem os pecados, vocês serão perdoados. Jesus liberou palavras-chave ali. Palavras que seriam importantes para a continuação e o andamento da obra que ele estava fazendo. É importante perceber que era a ascensão de Jesus. Ele tinha morrido, ressuscitado e iria ficar somente 40 dias ali dando instruções para os discípulos. E essa foi uma das primeiras. Que a paz seja com vocês, que vocês sejam cheios do Espírito Santo e que na medida que vocês perdoarem os pecados, vocês serão perdoados. Então agora, nesse texto que nós lemos, os discípulos aparecem a Tomé, o seu amigo, e diz, Tomé, ei Tomé, nós vimos ele. Uma coisa que eu acho interessante é que Tomé não estava junto. Tomé não estava junto. O que eu aprendo com isso? É que Tomé, por um segundo, ele se desvencilhou do seu grupo. Por um segundo, ele se distraiu. Por um segundo, ele não estava onde deveria estar, fazendo o que deveria fazer. Ei, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você veio aqui neste culto, nessa noite, e está falando, Senhor, eu não sinto a tua presença, eu não ouço a tua voz. Senhor, eu ouço tantos testemunhos. Senhor, eu vejo o Senhor fazendo para lá e para cá. Será que por um segundo você não se distraiu? Será que por um segundo você não se desapercebeu? É muito importante, queridos, nós sempre estarmos ligados quanto a corpo, se movendo. Sabe, na faculdade tem algumas pessoas lá que fazem curso conosco. Eu faço uma pequena pós-graduação em teologia e lá tem uns 3 homens que eles afirmam biblicamente que não precisa da igreja para o Senhor operar. Que não precisa da igreja, não precisa do corpo, não precisa congregar para ele ser um servo de Jesus. É um ledo engano. Porque é a cooperação mútua e o amor mútuo que dá a graça da igreja. Sabe qual que é a graça da igreja? É nós não termos nada em comum, mas o Senhor nos tornar tudo em comum. Sabe, querido, eu não te conheço. Algumas pessoas que estão aqui eu não conheço do contexto da casa. Estão conosco domingo após domingo, terça após terça. Mas se você certamente nos procurar aí um líder de célula, procurar alguém e falar, pastor, irmão, eu preciso de ajuda. Eu acredito, Elton, que a nossa igreja se levanta na hora. Quantas vezes nós atendemos as pessoas demandas que chegam, precisamos de cesta básica, precisamos de mobilização, precisamos disso, daquilo. A graça da igreja é essa, porque não existe outra organização que faça isso. Então, o poder do evangelho
é pessoal, é de pessoa para pessoa. Tomé não estava ali naquele momento. Tomé perdeu a oportunidade de receber uma bênção especial do Senhor. Tomé se distraiu. Tomé perdeu o foco. Tomé estava em outro lugar que talvez não deveria estar. A Bíblia não fala onde ele estava ou por que ele não estava. Mas fato é, aqueles que estavam conectados receberam uma palavra do Mestre que deu força e vitalidade para continuar a caminhar. Ei, nessa noite eu tenho uma palavra de Jesus para a sua vida. Receba o Espírito Santo. Receba poder para perdoar aqueles que te ofenderam. Receba poder e graça para deixar e liberar o perdão que é necessário. Porque Jesus é a tua força. E Jesus não veio apenas dizer, sejam cheios do Espírito Santo. Mas Ele disse, sejam cheios do Espírito Santo. E depois, na medida que vocês perdoarem, vocês serão perdoados. Ou seja, sem o Espírito Santo vai ser um pouco mais difícil. Então, agora, os seus amigos dizem para ele, Tomé, nós vimos o Senhor. E aqui fica a chave aí daquilo que nós vemos, Tomé. Tomé, então, fala uma coisa. Se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e ali não puser o dedo, e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. É aqui que nós nos apegamos e nós vemos Tomé como incrédulo, como de fato foi, porque o Senhor o repreendeu. Mas enquanto por um lado nós temos a perspectiva de enxergar Tomé como um incrédulo, sabe como eu vejo Tomé, querido? Como ousado. Como alguém ousado. Teve ousadia. Em outras palavras, Tomé está dizendo, eu não quero ficar de fora daquilo que Deus falou com vocês. Eu não quero ficar de fora daquilo que Deus fez na vida de vocês. Eu quero participar. Em outras palavras, Tomé está dizendo, eu quero uma nova chance. Eu quero uma nova chance da sua visitação. Eu quero uma chance de tocá-lo. Eu quero uma chance de ser tocado. Ei, querido, talvez você está aqui nessa noite e você está afastado e você está longe. Ou você congrega, coopera, mas se sente afastado da presença do Senhor. O Senhor está dizendo nessa noite, ei, eu vou te dar mais uma chance, então peça. Abre sua boca e peça. Ore ao Pai e peça, Senhor, me toca. Senhor, eu quero tocar ao Senhor. Deus, eu quero tocar ao teu filho e por ele eu quero ser tocado. A mesma ousadia que eu vejo de Tomé, eu vejo de outros também. Moisés. O Senhor deu um chamado para Moisés. Gente, num texto Moisés começa, mas Senhor, eu sou pesado de fala. Aí Deus diz, não, eu vou te usar. Eu vou te usar. Mas Senhor, eu sou incapaz. Não, mas eu vou te usar. Mas Senhor, rapaz. Mas Senhor, até o momento que Deus falou, tá bom. Pega o seu irmão Arão e fala para ele. Mas eu ainda quero falar com você. E eu quero revelar para você as coisas que eu tenho para você. Você vai falar para o seu irmão, mas eu vou falar com você. Ei, deixa eu te falar uma coisa. O chamado de Deus para a sua vida está de pé. Talvez você é tímida, tenta se esconder, mas se o Senhor te chamou para ser um grande pregador da palavra, meu querido, você vai pregar a palavra do Senhor e ponto final, porque fiel é aquele quem vos chamou. Talvez você está desacreditado, mas eu não consigo, eu não posso, eu não vou. Mas nessa noite o Senhor, com a graça do Senhor Jesus Cristo, nos diz, ei, eu te chamei, e eu vou falar contigo, eu vou te usar. Talvez Tomé pudesse ter perdido aquela grande oportunidade. Talvez seria a última aparição do Senhor Jesus Cristo. Sabe por que Tomé ficou assustado? E sabe por que Tomé foi ousado? Porque Jesus Cristo tinha acabado de morrer. Qual era o contexto? Vamos entrar na história juntos? Vamos lá. Jesus prepara uma ceia, porque é Páscoa. É a festa pascual. Jesus prepara uma mesa, prepara uma ceia. E naquela mesa, Jesus levanta o pão
levanta o vinho e diz: essa é minha carne, esse é meu sangue. Os discípulos provavelmente deviam estar boiando na maionese, viajando. Carne, sangue. E então a Bíblia diz que depois que eles ceiam ali e fazem a Páscoa, eles saem daquela casa cantando um hino e vão em direção ao Monte das Oliveiras. Quando eles chegam em direção ao Monte das Oliveiras, Jesus fala para os discípulos: fiquem aqui, somente Pedro, Tiago e João, me acompanhem que eu vou orar. Quando eles vão mais para frente, eles começam a orar. Ao passar de alguns minutos, algumas horas, vêm os soldados romanos e prendem Jesus junto do sacerdote, do sumo sacerdote Caifás, Anás e Caifás. Prenderam Jesus, vira a noite, Jesus então, de manhã, ele é julgado e é sentenciado a chicotadas e morte de cruz. Ele morre. Quando ele morre, o que acontece? Vou explicar para vocês. O povo de Israel tinha uma promessa que estava esperando um libertador novamente, como Moisés, um Messias. O povo esperava um homem que viria como um rei para lutar contra Roma, porque Roma estava subjugando Israel. O que é subjugando? Colocando eles em termos de condições. Roma era um estado que empunhava sobre Israel alguns aspectos. Então eles estavam esperando um homem que viria como um rei, que se levantaria com uma espada e triunfaria, batalharia contra Roma, derrubaria Roma e trazia liberdade de Jerusalém. Portanto, naquela época, a ideia de rei que eles tinham não é a ideia que eu e você temos, que Jesus é rei dos reis e senhor dos senhores. Não, para eles Jesus seria um rei que viria. Tanto é que quando Jesus está sendo crucificado, mandam confeccionar uma placa e colocar em cima da sua cruz, em pelo menos 4 línguas ou 3 línguas, que é latim, romano e hebraico, chamado Eis aí o rei dos judeus. Como um ato de zombaria. Então aqueles discípulos, principalmente Judas Iscariotes, estavam na expectativa que viria um rei que lutaria e triunfaria sobre Roma. Mas eles não, sobre os romanos, melhor dizendo, o Império Romano. Mas eles não imaginariam que a obra desse rei dos reis seria morrer na cruz e ressuscitar ao 3º dia. E para sempre triunfar. Não nesse mundo natural, mas no mundo espiritual. Trazendo libertação e trazendo uma mudança de destino de vida para o resto da história. E agora então, o que aconteceu, que eles estão dentro daquela casa, que eles estão lamentando, é porque o mestre deles morreu. O amigo deles morreu. Aquele homem que pediu para fazer 6 talhas de vinho num casamento, 6 talhas de água enchida até a boca, e transformou a água em vinho, o melhor vinho daquela festa, morreu. Aquele homem que cuspiu na terra, fez um lodo, passou nos olhos do cego e o cego enxergou, morreu. Aquele homem que enquanto estava caminhando e passou um velório de um menino, então ele tocou na estrutura daquele caixão, aquele menino ressuscitou, morreu. Aquele homem que deu uma palavra a Jairo, chefe da sinagoga, e curou a filha de Jairo, morreu. Aquele homem que o centurião foi ter com ele, e ele através de uma palavra, nem foi na casa do homem, disse: seja curado o teu servo. Esse homem morreu. Aquele homem que foi encontrar com o sacerdote, foi encontrar com Nicodemos e disse tantas palavras de vida eterna, morreu. Aquele homem que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim, morreu. Aquele homem que disse: eu sou o bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas, morreu. Agora eles estão dentro da casa, estão com medo. Eles estão temerosos. Vocês se lembram, eu quero fazer um paralelo, enquanto eles estão com medo, há 2 discípulos que estão andando no caminho de Emaús. E eles estão andando do lado de Jesus e não viram a Jesus, não perceberam. Jesus foi falando para eles todo o plano de redenção. E quando no final Jesus ia se despedir, eles falaram: entre conosco, viajante, participe conosco. No momento do pão, que Jesus dá a graça pelo pão, os discípulos falaram: é ele. Porventura não ardia o nosso coração quando ele falava aquelas palavras? Sabe o que eu acho interessante nesse texto? Eu não comentei de manhã. É que essas 3 aparições de Jesus foram na casa e na mesa.
Foi no partir do pão, Vanusa. As mulheres esses dias falaram sobre mesa. Eu confesso que eu queria que não fosse só culto de mulheres aquele dia, porque eu estava aqui, peguei um pitaquinho e estava muito bom. Foi no partir do pão. Querido, Jesus quer aparecer e se revelar para você, não é só no culto de domingo, é na sua casa, é na mesa com a sua família, em volta com seus filhos, com a sua esposa. Jesus quer aparecer na mesa nos momentos menos propícios. Eles estavam na mesa com a porta trancada. Eles estavam na casa com a porta trancada. De manhã eu compartilhei e eu sustento esse compartilhamento. Há lugares que se você não abrir o coração, Jesus não entra. Mas há lugares que mesmo trancado, Jesus vai entrar e vai mudar tudo. Se você é uma pessoa ruim, se você é uma pessoa má, fique tranquilo. É só você abrir o coração para o Espírito Santo e Ele vai transformar tudo. Nos lugares mais fechados, nos lugares mais difíceis, Jesus vai mudar tudo. Jesus vai entrar em lugares fechados. No coração do seu marido, no coração da sua esposa, no coração do seu filho, no coração do seu pai. Jesus entra lá onde ninguém entra, onde o médico não toca, onde o homem não vê. O meu Jesus e o seu Jesus é especialista em entrar nesses lugares. E então agora Tomé disse: eu não ver os sinais. Passado 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas de novo, Jesus veio e pôs-se no meio deles. Uma coisa que eu achei interessante, eu anotei de manhã, não tive tempo de compartilhar, é que passou 8 dias. O que isso quer dizer? Poderia ter passado anos, poderia ter sido amanhã, poderia ter sido hoje mais tarde, poderia ter sido daqui um ano. Ei, deixa eu te falar uma coisa, Deus é especialista em de repente. De repente você está e Ele faz. De repente você está no mesmo ambiente, Ele faz. De repente você está e Ele toca. Jesus não tem prazo de validade para fazer a obra dele. Não tem, sabe quando alguém fala não tem mais jeito para essa pessoa? Pastor Anderson falou uma coisa extraordinária. Ele disse, a frase do mundo é: pau que nasce torto morre torto. Só esqueceram de um detalhe: nosso Jesus é carpinteiro. Ele é especialista. Onde o mundo fala, pau que nasce torto, morre torto. Quando está nas mãos do carpinteiro de Nazaré, Jesus faz uma obra maravilhosa. Esse é o nosso Jesus. Especialista em transformar corações. Deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você está alguns tempos orando pelo seu filho, pela sua filha. Eu quero liberar uma palavra profética aqui nessa noite. O de repente de Deus vai chegar na sua casa, meu irmão, minha irmã. O de repente de Deus vai entrar na sua casa com a porta trancada na mesa. O de repente de Deus vai visitar. O vento impetuoso vai entrar naquele lugar. E a voz inconfundível do bom pastor vai bradar naquele lugar. Porque o nosso Jesus não perde viagem. O nosso Jesus não perde viagem. E se há um lugar que o nosso Jesus ama se manifestar, é na casa. Nós estamos nesse templo que é 4 paredes, mas sabe o que faz esse templo, Elton, uma casa? A nossa familiaridade, meu irmão. Eu ter coisas em comum com você. Sabe o que eu acho engraçado? É que alguns versículos antes, durante o processo de ressuscitação de Lázaro, antes de Jesus ressuscitar Lázaro, Tomé encoraja os seus amigos. Tomé disse: amigos, vamos morrer com ele. Vamos morrer com o nosso mestre. Naquele momento, Tomé estava encorajando os seus amigos. Mas agora Tomé precisava de um avivamento na sua fé. Tomé precisava um toque na sua fé. Tomé precisava de amigos que o pusessem para cima. Tomé precisasse de amigos que o despertassem. Ei, Tomé, ele falou conosco. Tomé, ele disse coisas maravilhosas para nós. Deixa eu falar uma coisa para você.
Que tipo de amigo você é? E segunda pergunta, que tipo de amigo você tem? Você tem pessoas que compartilham com você experiências com Deus que te instigam, ou pessoas que vêm e desperdiçam um caminhão de problemas em cima de você, como se você pudesse resolver? Querido, ande com pessoas que te instiguem a compartilhar de Jesus, ande com pessoas que queiram te levar para cima, ande com pessoas que confrontem o teu caráter, ande com pessoas que vão colocar o dedo na sua fuça e vão dizer: você está errado, melhore nisso, melhore naquilo. Tomé estava cercado desses amigos. Tem gente que não gosta de andar com pessoas assim. Tem gente que gosta de andar solitário. Prefere andar na escuridão, nas obras ocultas. Não compartilham da sua vida. Um segredo de igreja ser igreja é porque em Atos dos Apóstolos diz que eles compartilhavam o pão, a oração, a palavra e tinham tudo em comum. Sabe o que é ter tudo em comum? Sabe, é eu conversar com você, meu irmão, e a gente compartilhar do mesmo time de futebol. Eu dar risada do seu time, você dar risada do meu. Mulheres, é vocês sentarem. Eu brinco com a Mariana de vez em quando: meu amor, você está muito estressada, acha uma amiga e vai falar do marido. Porque quem tem amiga íntima compartilha. O meu lá joga meia no canto da casa. É gostoso a gente ter coisas em comum, ter amigos para abrir o coração. É tão gostoso nós temos pessoas que caminham do nosso lado e que nos levam para cima. Tomé tinha esses amigos. E agora, passado 8 dias, Jesus aparece naquele lugar que está trancado. E Jesus diz: que a paz esteja com você. Querido, agora Jesus não está dizendo que a paz esteja com vocês. Está dizendo com você. Porque Jesus apareceu ali para Tomé. Exclusivamente para Tomé. Sabe o que eu aprendo com isso? De novo, Jesus não perde viagem. Talvez você está aí, está com o coração apertado. Está triste porque você acha que Jesus não vai mais falar com você. Talvez você está aí, dizem que você está incrédulo, estagnado. É como se Jesus estivesse entrando naquele lugar e dizendo: ei, Tomé, eu vim aqui para dizer que eu me lembro de você. Eu vim aqui porque eu não esqueci de você. Eu vim aqui me manifestar a você porque eu não esqueci de você. Ei, deixa eu te falar nessa noite. Jesus não esqueceu de você. Jesus não tapou os ouvidos para a sua oração. Jesus está falando com gente aqui nesse lugar, que está falando: meu Deus, o Senhor não ouve mais a minha oração? Por essa palavra que eu estou pregando, eu posso falar para vocês: Jesus ainda ouve as orações. Nós não adoramos um Deus de pau, de barro, de bronze, de ferro e de ouro. Nós adoramos um Deus invisível, imortal, mais real. Ele é invisível, nós não o vemos, mas ele é mais real que qualquer outro Deus que eles inventam por aí. Porque ele é Deus dos deuses, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é o Deus de ontem, de hoje e de amanhã. Quantos estão comigo? Diga amém. Então, Jesus aparece e fala exatamente a mesma saudação que ele falou aos 11 que estavam no outro lugar. Que a paz esteja com você. Parece uma coisa boba isso, não é? Que a paz esteja com você. Que a paz esteja com você. Sabe o que é paz? Aqui no Novo Testamento, a tradução foi em grega. Mas paz na tradução hebraica significa shalom. E shalom em hebraico não é apenas paz. Significa plenitude. Significa completo. Significa transbordante. Significa seja completo. Então ele está falando para Tomé: Tomé, seja completo. Querido, nessa noite receba a paz que te completa. Paulo diz que a paz do Senhor é a paz que excede todo entendimento humano.
Isso quer dizer o quê? O homem natural não consegue ter paz quando ele está em meio a um problema, mas o homem espiritual tem a paz que excede esse entendimento. O mundo olha para você e fala: meu Deus, como ela consegue ser tão calma desse jeito? Olha o que está acontecendo. E você está ali numa boa. As pessoas que são do seu convívio e não servem a Jesus, elas olham e se espantam: meu Deus, como pode? E você fala: eu também não sei explicar, mas eu posso falar: é a paz de Deus que excede o entendimento. Talvez aquele homem Tomé estivesse com o seu coração apertado, triste, solitário. E Jesus aparece, e Jesus poderia ter aparecido e dito: ei, Tomé, onde você estava, rapaz? Eu te procurei. Onde você estava que eu não te vi? Não, Jesus não disse isso. Jesus apareceu e disse: ei Tomé, que a paz esteja com você. Nessa noite, você na sua casa, na sua família, que a paz esteja com vocês. Que a paz do Senhor esteja no seu coração. Que a paz de Jesus seja com você. E ele disse outra coisa a Tomé: Tomé, põe a mão aqui. Me dê a sua mão e coloque a sua mão no meu lado. Por que no lado? Porque onde ele foi transpassado com a lança. E as mãos onde foi perfurado com os cravos. Tomé queria tocar a Jesus. Meu irmão e minha irmã, qual foi a última vez que você foi desejoso por tocar a Jesus? Qual foi a última vez que você dobrou os seus joelhos ou colocou um louvor e disse: Senhor, eu quero te tocar com esse louvor? Há um louvor muito bonito que provavelmente quando cantamos toca o coração de Deus, que diz: ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás. Eu creio que esse louvor deve mover o coração e Jesus deve olhar e falar: meu servo e minha serva, eu vou te enviar socorro, porque você prefere chorar do meu lado do que querer sorrir um falso sorriso no mundo. Eu te envio socorro. Qual foi a última vez que você quis tocar a Jesus? Sabe qual é o problema? É que nós maquiamos a fé. A nossa fé às vezes está torta, a nossa fé às vezes está feia, a nossa fé às vezes está vazia, e nós maquiamos, porque não é sobre ser, é sobre parecer. Mas o Senhor está mostrando na pessoa de Tomé: ei, não é sobre parecer que é um bom crente, mas é sobre ser um humano que abre o coração na minha presença. Davi errou terrivelmente com Batseba. Davi matou um homem na guerra, adulterou com uma mulher. O seu filho morreu. Então Davi escreveu o Salmo 51. E aqui a expressão do Salmo é a expressão de um coração de um homem quebrantado, de um homem que quebrantou o coração, de um homem que se arrependeu. Davi diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, e contra ti somente pequei. Eu fiz o que é mal diante dos olhos do Senhor.
Querido, Davi está falando lava-me, mas Davi não tinha o sangue de Jesus, irmã Vanusa. E nós quantas vezes, sujos do pecado, não temos coragem de dobrar os nossos joelhos e falar: Senhor, me lava no teu sangue, purifica as minhas vestes, lava as minhas vestes no teu sangue remidor, porque eu preciso. Ei, Davi não tinha Jesus Cristo como intermediador, Davi nem fazia ideia disso. Davi orava direto ao Pai, uma oração sacerdotal, mas eu e você, nós temos o intermédio, a intervenção, nós temos a apelação do nosso advogado fiel, que diz em João, 1 João: ei, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, saiba que tem um advogado fiel que intercede por vós. Querido, nessa noite, até o final desse culto, deseje tocar a Jesus, porque Ele está aqui nessa noite através do Espírito Santo de Deus. E Ele diz: quer me tocar? Então me toca. Quer me tocar? Eu estou aqui, me toca. Quer me tocar? Eu estou aqui, me toca, e eu vou te tocar e te encher novamente. E por outro lado, se Tomé precisava tocar, por vezes, Jesus precisava mostrar a sua ferida, a sua cicatriz. Sabe o que eu aprendo com isso? É que se de um lado as pessoas precisam de cicatrizes para ver a manifestação do Senhor, do outro, querido, Jesus precisa de pessoas disponíveis a mostrar as suas cicatrizes. Eu acho engraçado e cômico como algumas pessoas têm vergonha da própria história. Algumas pessoas, elas têm vergonha da própria história. Sabe o que é triste? É porque Jesus mudou tanto você. Jesus te transformou, te fez novo. E as suas cicatrizes, elas servem para encorajar a outros. Ei, querido, onde você acha que é feio, onde você acha que é vergonhoso, algumas pessoas estão sangrando no mesmo lugar em que você foi curada pelo Senhor. E elas estão sem esperanças. Talvez é você chegar com a cicatriz e falar: ei, meu irmão, minha irmã, onde você está sangrando hoje, o Senhor me curou ontem. Tem chance sim, tem esperança sim. Aonde alguém foi dependente químico um dia e pode contar o testemunho, quantas pessoas desesperançosas por aí, alguma pessoa que foi curada, uma pessoa que teve o casamento restaurado. Não tenha medo de contar o seu testemunho, porque as suas feridas de guerra, elas servem para encorajar outros soldados a continuarem combatendo mesmo feridos. Então Jesus não teve preguiça e não teve medo, ele se apresentou ali, ele podia ter dito: ei, Tomé, não precisa tocar em mim, sou eu mesmo que falo. Mas ele veio e disse: pode tocar, me toca aqui, olha a minha cicatriz. Ei, a tua cicatriz ainda vai trazer fé para muitas pessoas. As suas marcas e feridas de batalha vão encorajar muitos soldados a continuarem. Quantos estão aqui? Digam amém. Você não era o que você foi ontem, mas você também não é o que você vai ser amanhã, porque a transformação, ela é diária. Ela é diária. Se encaminhando para o final. Põe a mão ao meu lado e veja, estenda as suas mãos e põe a mão no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé respondeu: Senhor meu e Deus meu. Aqui tem uma exclamação. Tem um ponto de exclamação. Senhor meu e Deus meu. Tomé exultou, se levantou. Tomé exultou. Quando eu olho para Tomé, sabe de quem eu lembro? Eu lembro de Gideão. Gideão foi um moço que lutou com 300 soldados. E quando ele foi chamado pelo Senhor, o Senhor disse: varão valoroso, eu sou contigo, jovem Gideão. Gideão falou: amém, Senhor. Mas para garantir que eu vou ganhar essa batalha, faz o seguinte:
faz aquele lenço ali amanhecer molhado. O Senhor disse: tudo bem. 1-0 para Gideão. Gideão acorda pela manhã e o lenço está ensopado. E ele fala: opa. Mas aí Gideão fala: Senhor, não é por nada não, mas tem como fazer o lenço ficar seco? Amém. Então ele vai ali depois e o lenço está enxuto. Aí agora é vez de Deus. Gideão, tem 32 mil homens, mas pode mandar a metade embora. 2-1. Aí agora esses homens vão descer para beber água e o Senhor fala: quem se abaixar para lamber a água, manda embora. O irmão, ficou 300, 2-2. Querido, se você pede provas para o Senhor, não tenha medo quando o Senhor pedir provas para você. Porque quando você pede provas, o Senhor diz: eu sou contigo. Mas quando o Senhor pede algo para você, você morre, estremece de medo e esquece. Oh, meu irmão, quanta provisão o Senhor deu na sua vida e na sua casa. Ei, lembra dos dias ruins. Quantos dias maus, quantas lágrimas, quantos dias infindáveis, quantos dias que pareciam que não iam terminar, quantas agonias. Irmão, deixa eu compartilhar um testemunho com você. É um testemunho, na verdade, mas deixa eu compartilhar com você. Sobre fé eu estou falando. Semana retrasada, eu tomei um golpe de 6 mil reais. Me deram um golpe de 6 mil reais. Toco teclado. E tem um tal de um teclado que ele é a Ferrari dos teclados. É o teclado do meu sonho. Irmão, aquele teclado é o teclado do meu sonho. Só que aquele teclado, ele é 14 mil, 15 mil. Não é meu carro. É meu carro. É pegar meu carro e dar pro homem tocar teclado. Botar a mulher e a filha no teclado e sair andar por aí. Então a junta daqui, a junta dali, faz aqui, faz lá. E um homem apareceu anunciando um bendito de um teclado desse. Irmão, aquele homem fez vídeo falando o meu nome, aquele infeliz. Aqui, Herbert. Ó o teclado. Ó, eu tô na loja da minha esposa aqui, Herbert. Então, não, vamos negociar. Fiz o Pix pro homem. Me enrolou. Eu fui descobrir depois que esse homem estava preso, esse miserável. Gente, nesse dia, até descobrir que ele estava preso, eu nunca orei com tanta fé. Ele se apresentou para mim como Luiz. Eu falei: Senhor, quebranta o coração do Luiz, ó Pai. Senhor, quebranta o coração da esposa do Luiz, Senhor, para que devolva meu dinheirinho, Deus. Ah, Deus, dinheirinho suado, eu nem tenho esse dinheirinho, Pai. Senhor, o Senhor sabe que é meu sonho. O Senhor sabe que é... Nem era Luiz o nome daquele infeliz. Não quebrantou, não devolveu e ainda zombou de mim. Ah, eu fiquei tão triste. Sabe por que eu fiquei triste? Eu vou falar para você. Não é pelos 6 mil reais. Óbvio, 6 mil reais, né? Você é doido, é dinheiro, né? É muito dinheiro, inclusive. Mas sabe qual foi a minha tristeza? Porque me deu um gatilho de infância, irmão, terrível. Eu queria chorar, porque aquele teclado era meu sonho. Eu cheguei perto do meu sonho. Irmão, é sonho, mas sonho mesmo. Eu cheguei assim, ó, pertinho de tocar nele. E o homem levou o meu sonho. E daí eu primeiro tive que chorar isso. Mas depois sabe que eu chorei? Porque lá na nossa casa a gente tá para reformar. Tem algumas reformas do apartamento. E eu comecei a olhar para as paredes e falei: eu queria pintar essa daqui. Eu queria 6 mil reais dava. E na minha cabeça vinha alguma coisa dizendo assim: ó, você é burro. Por que você caiu num golpe tão fácil como esse, macho? Eu falei: porque eu sou burro. Irmão, eu orei com fé, pedindo a Deus. E não, eu tive que aprender essa dura lição. A não se precipitar e querer comprar alguma coisa mais barata ou mais fácil. Chorei. Me levantei.
e seguir a batalha. Sabe por quê? Porque grandes coisas o Senhor tem para mim. E eu estava bravo com aquele homem, mas eu estava muito bravo, irmão. Eu cheguei a ponto de quase descer para o Rio Grande do Sul atrás daquele homem. Aí o pastor olhou para mim e falou: meu filho, aprenda comigo, ore para que esse homem tenha um encontro com Jesus. Eu quero que ele tenha um encontro com Jesus debaixo do caminhão, pastor. Nos últimos fôlegos de vida dele, ele possa se arrepender. O pastor falou: larga a mão de ser besta. Eu falei: tá bom, debaixo do caminhão não, debaixo do carro. Mas aí, irmão, eu comecei a me lembrar que há anos atrás eu trabalhava na Vivo. E eu vou confessar um pecado diante da igreja. Eu trabalhava vendedor de internet porta a porta, e antes de me converter verdadeiramente, eu cometia muita fraude com documentos alheios. Me arrependo amargamente disso, e esse é um espinho na minha carne. E eu comecei a me lembrar de quantos clientes eu menti e eu enganei, prometendo que ia pagar mais barato. E então eu me lembrei que naquele dia que aquele homem não me devolveu nem meu dinheiro e nem o meu teclado, eu colhi o que eu plantei. Agora uma terra está nova para me plantar coisas novas e a honestidade. Deixa eu te falar uma coisa: ter fé não é sobre ter todas as suas orações respondidas, não, meu irmão. Ter fé é você crer que o Senhor vai se mover mesmo quando tudo parece negativo. Quando o céu está de bronze, o Senhor ainda está lá. Quando o deserto vir sobre a sua vida, o Senhor ainda está lá. Portanto, tenha fé, tenha fé, tenha fé. Nós precisamos esses dias de um avivamento na nossa fé, urgente. Nós precisamos, igreja, voltar a buscar o Senhor com urgência, voltar a se arrepender dos nossos pecados diariamente. Assim que Tomé viu ao Senhor, Tomé exclamou: Rei meu, Senhor e Deus meu. Ei, nós precisamos voltar a ver o Senhor como Senhor e Salvador das nossas vidas. Deixa eu te perguntar uma coisa nessa noite: qual foi a última vez que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, meu irmão? Não é ritual. Não é ritual. Não é só naquele dia que você entrou aqui e o pastor pregou: alguém quer aceitar Jesus como Senhor. É todos os dias. É dia após dia. E nessa noite que você possa, em nome de Jesus, a voltar a aceitar o Senhor como o Senhor e Salvador da sua vida nesse lugar. Que você possa nessa noite voltar a crer que o Senhor é contigo e com a sua casa. Ei, se você tinha um ministério, mulher de Deus e homem de Deus nesse lugar, e você parou com o seu ministério, volte para Ele. Se você parou com alguma coisa que o Senhor colocou na sua mão, volte para Ele. Ei, mulher, volte a orar. Homem, volte a orar. Volte a cantar, volte a jejuar, mas volte a aceitar o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida nessa noite. E volte a crer. Volte a crer. Verso 29. Jesus lhes disse: Tomé, você creu porque viu? Bem-aventurados são os que não viram, mas creram. Essa pergunta de Jesus, eu imagino que Jesus fez sorrindo. Aqueles olhos meigos, serenos e tão belos. Aquela voz doce. Uma voz meiga. Tomé, você está crendo porque você viu? Amanhã lá na igreja Bethesda, Tomé, daqui a quase 2000 anos, vai ter um povo num culto de domingo que não me viram, não vão ver as minhas feridas, mas eles vão crer na minha palavra. Bem-aventurado é você que crê na palavra do Senhor, mesmo sem vê-lo. Bem-aventurados somos nós que não vemos as chagas, nós não vemos, mas nós cremos que muito em breve, daqui a pouquinho, Ele está voltando e nós o veremos face a face. Face a face nós veremos o Senhor. E eu anseio por esse dia. Pelo dia que eu vou poder olhar nos olhos do meu Jesus. E então eu vou poder dizer: obrigado, meu Senhor.
obrigado, porque foi no meu lugar, porque aquela cruz maldita era minha. Obrigado, meu Senhor, porque cada chicotada era minha. Obrigado, meu Senhor, porque aquele peso daquele madeiro sobre as suas costas esfoladas era meu. Obrigado, meu Senhor, porque naquele dia era eu. Muito em breve Jesus voltará, e Ele não está procurando alguém que ora, alguém que jejua. Antes de tudo isso, Ele está procurando alguém que tenha fé, alguém que permaneça firme e resiliente, porque sem fé você não ora e não jejua e não lê Bíblia. Você precisa de fé nestes dias. Reacenda a fé no teu coração. Reacenda a fé no teu coração nessa noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Assim como Tomé era um dos 12, caminhava junto, estava com seus amigos. Assim como Tomé estava na presença, assim como Tomé estava com ele, e num dia difícil, num dia mau, precisava de fé e clamou que queria tocá-lo, o Senhor apareceu. Se nessa noite você clamar que quer tocá-lo, o Senhor vai aparecer para você também. O Senhor vai aparecer na forma do Espírito Santo, tocando o teu coração. O Senhor vai tocar a você e você vai tocar ao Senhor. Se coloque de pé.